Olá, sejam bem-vindos ao último vídeo da série Autismo Montessori aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos falar como a gente pode compreender e responder a gatilhos das crianças com autismo. As crianças com autismo sentem, experimentam e percebem as coisas de modo diferente do que nós. Por exemplo, quando você ouve uma porta batendo, pode ser que nem um trovão para a criança. E assim como para você, uma variedade de experiências pode levar você a se sentir de certa forma, para a sua criança também isso acontece. Então o primeiro passo para você entender os gatilhos e a consequência deles é compreender que a sua criança sente as coisas de maneira diferente. A criança pode ficar sobrecarregada com o excesso de estímulos visuais, toques ou ruídos. Além disso, o senso que controla o equilíbrio e o sentido do corpo no espaço podem deixar a criança mais oprimida. Quando as informações sensoriais não são processadas corretamente, elas podem causar alguns colapsos e algumas consequências de comportamento, como gritar, chorar, chutar, se machucar, machucar o outro. Existem diferentes tipos de gatilhos. É importante que você saiba o que pode afetar uma criança com autismo e quais os comportamentos que são consequentes a isso, para que quando sua criança tiver um gatilho, você saiba como responder a ele. Às vezes pode ser difícil você identificar o que está causando as explosões e os colapsos. Então uma dica é, quando isso acontecer, anote tudo no caderno. O que estava acontecendo antes, como ocorreu o colapso e o que aconteceu depois. Os sentidos, as situações sociais, as lutas de comunicação, dor, cansaço, o tédio, as alergias, fome, sede, as lutas de coordenação e as alterações na rotina são áreas que você deve considerar. É essencial que a gente desenvolva habilidades de enfrentamento para quando o gatilho aparecer, a gente saiba como lidar com ele, a não ser com alergias e sensibilidades alimentares. Então existem algumas alternativas para você evitar esses gatilhos, como por exemplo na superestimulação do ruído, a criança pode usar um fone de ouvido anti-ruído. Outras técnicas são respirar lentamente, fechar os olhos para fazer uma pausa sensorial. Dependendo do seu espaço, é legal que você faça um espaço sensorial, para que quando a criança tem algum tipo de comportamento, você leve a criança para lá para que ela possa explodir à vontade, como por exemplo ter puffs, almofadas para que ela desconte a raiva. Quando for acontecer alguma mudança na rotina, é legal que vocês avisem com antecedência para a criança para que ela possa se preparar para o que está por vir. Dependendo da idade da criança, converse com ela sobre essas situações. Pergunte a ela o que vocês podem fazer quando certa situação acontece. Incentive a autonomia da sua criança. Deixe livre o acesso para beber água e a lanches, por exemplo. Também tente fazer atividades sobre como ele pode preparar o lanche dele e tenha um espaço na casa ou na sala de aula que ele possa acessar livremente para pegar os utensílios. Há muitas coisas únicas no método Montessori que podem tornar um lugar ideal para crianças com autismo. Vamos ver quais são elas. A sala de aula. O ambiente de Montessori geralmente é muito mais calmo e silencioso do que as salas de aula tradicionais. Inclui poucas distrações e decorações, e o foco são os materiais de aprendizagem exibidos em caixas de madeira, cestas e bandejas. Esses fatores são úteis para crianças com autismo, porque a estimulação visual e auditiva é baixa, o que significa que são poucas as distrações. Lanches e água disponíveis. Os gatilhos da fome e da sede são evitados na sala de aula Montessori. As crianças geralmente podem lanchar ou beber água sempre que optarem por fazer. Suporte nas habilidades sociais. As habilidades sociais são destacadas e ensinadas às crianças. O reconhecimento de emoções, o compartilhamento, a apresentação de pessoas e muitas outras lições que avançam em habilidades de dificuldade. Trabalho de coordenação. No currículo Montessori são praticadas habilidades motoras finas e grossas. As atividades que se concentram na coordenação são usadas em todo o currículo, mas a maior parte pode ser encontrada na vida prática e nas áreas sensoriais. Com o tempo, a prática com coordenação pode melhorar o desempenho, reduzindo a frustração, o estresse e a ansiedade que a criança pode ter. Canto da Paz. Montessori reconheceu que as crianças podem trazer consigo uma série de emoções para a escola e experimentar outras enquanto lá estão. O Canto da Paz é uma área importante na sala de aula, que pode ser usada em todos os níveis e também você pode fazer na sua casa. É um espaço reconfortante onde as crianças que estão tristes, com raiva ou chateadas podem fazer uma pausa. As crianças que entraram em uma discussão também podem usar esse espaço para resolver os conflitos. Você pode montar de acordo com o interesse da sua criança. Comunicação através de materiais.
Para crianças que têm pouca habilidade verbal, o método Montessori fornece alívio para a conversa. A maioria dos materiais se concentra no uso das mãos e no trabalho com os materiais. As apresentações são focadas nos materiais e não muito na linguagem, e quando há linguagem, sempre há representações visuais para as crianças verem. Inevitavelmente haverá momentos que a sua criança irá responder de uma forma forte a esses gatilhos. Choros, gritos, explosões, agressões são comuns e são respostas ao estresse, à frustração e à opressão. Esses são momentos difíceis e desafiadores para pais e professores. Então, o método Montessori tem algumas dicas que podem facilitar. Número 1. Identifique o gatilho. Enquanto a criança está chorando ou tendo outro comportamento que não seja machucar a ela mesma ou machucar a outra pessoa, tente identificar o que está acontecendo, como ocorreu e o que ela está tentando comunicar. 2. Altere espaços. Se você conseguiu identificar ou não o que está causando a explosão da sua criança, leve ela até um lugar seguro para que ela possa completar essa explosão. Nomeie o sentimento. Se você souber o que a sua criança está sentindo, tente falar para ela. Por exemplo, se ela estiver brava, você pode dizer: olha, eu entendo que você está com raiva, se isso acontecesse comigo eu também estaria com raiva, para que ela entenda que esse sentimento é normal. A dica número 4 é uma das mais difíceis da gente seguir, que é: mantenha-se firme. Se a sua criança está chateada porque você disse não a alguma coisa, não ceda. Para qualquer criança, os limites são muito importantes, então é importante que você seja consistente. Se você for inconsistente, isso só vai confundir a cabeça dela, fazer com que ela tenha mais birras e explosões. 5. Seja sensorial. Descubra o que acalma sua criança e tente praticar isso. Por exemplo, se ela gosta de uma massagem, você pode massagear as costas dela. Se ela gosta de ouvir uma música, se ela gosta de meditar. Aí só você conhecendo essa criança para entender o que pode acalmar ela. 6. Fique perto. Se a criança não deixar você ficar muito grudada nela, pelo menos fique perto para que ela se sinta segura do que está acontecendo. E tente comunicar a ela: olha, eu estou aqui e eu vou esperar até tudo isso passar. 7. Cuide da segurança. Se em algum momento a sua criança tentar se machucar ou machucar outra pessoa, contenha fisicamente. Você pode tentar estabelecer limites como: você não pode me morder, você não tem o direito de me machucar. Mas tente fazer com que essa comunicação seja curta, sem explicações, porque isso só vai confundir mais ela. 8. Não fique calado. É importante que você comunique para a criança que está tudo bem sentir esses sentimentos. Então não tente fazer com que ele pare de sentir isso, porque isso só pode aumentar ainda mais a explosão dele. E outra coisa, não leve para o pessoal. E o que fazer quando esse colapso terminar? Quando vocês se acalmarem, é importante que você siga algumas dicas que eu vou dar aqui. Pense sobre o que aconteceu e, dependendo da criança ou da explosão que ela teve, tente conversar com a criança sobre o que aconteceu e de que forma vocês poderiam responder a isso melhor. Ajude ela a identificar sentimentos. Por exemplo, se ela queria muito a bola do amigo, você pode dizer: olha, eu entendo, você estava com raiva porque você queria a bola, mas o seu amigo também queria a bola. Isso é importante porque as crianças com autismo elas tendem a não reconhecer o sentimento dos outros. Observe as reações. Se a sua criança teve um comportamento muito explosivo, como machucar alguém ou gritar demais, tente fazer com que ela identifique o sentimento que deve ser mudado. Identifique quem foi afetado. Isso é importante para que a criança perceba que todas as ações dela têm uma consequência. Por exemplo, se ela machucou um amigo, você pode dizer para ela: olha, quando você estava bravo, você acabou machucando seu amigo. Ou se ela chorou por muito tempo, você pode dizer também: olha, você chorou por muito tempo e isso fez com que você perdesse a atividade. Encontre soluções. Se as crianças pedirem desculpa, é ótimo, mas você não precisa forçar a situação a acontecer. Às vezes as crianças têm um modo único de pedir desculpas, mas você também pode ajudá-las. O importante aqui é que a gente cultive a empatia. Lembre-se que você não precisa dissecar todas as situações que a sua criança se envolve. Manter a consistência vai ajudar a sua criança a compreender os comportamentos que devem ser mudados e o que ela pode fazer quando outro gatilho acontecer. Tente ser criativo nas soluções que vocês encontrarem juntos. Existem situações únicas para cada criança e cada família, então tente procurar um especialista para que ele possa te ajudar a encontrar soluções mais fáceis. Gratidão por terem participado comigo da série Autismo Montessori aqui do canal. Se inscrevam no canal que ainda tem muito conteúdo sobre educação e crianças pela frente. Um beijo e até o próximo vídeo.